Vamos lá. Jesus, ele ele é muito ligado, né? Eu diria que principalmente ligado a religiões, né? Não só o catolicismo, os evangélicos também, mas tem uma outra visão de Jesus, né? Então eu queria entender, o Lin queria entender, do seu ponto de vista, o que é Jesus para você? Se você pudesse discorrer sobre, por favor. Claro, claro. Pois é, nessa trajetória que eu falei para vocês de muito tempo aí, como espiritualista, uma das frentes do meu trabalho sempre foi resgatar ao melhor, ao máximo possível, a história original de Jesus, e mais até do que a história dele, mas a mensagem dele no sentido original. Eu sempre tive muita dúvida sobre essa visão católica e a visão evangélica das igrejas cristãs, né, como você citou. E aí eu fui mais a fundo, buscando livros. Olha, para você ter ideia, eu tinha 11 anos de idade, 10 para 11 anos, quando eu fui à loja Rosa Cruz, Ordem Rosa Cruz, e nem tinha internet como hoje, para buscar os meus primeiros 2 livros sobre Jesus Cristo na visão gnóstica, que quer dizer a visão oculta. E daí eu fui construindo aos poucos, né, buscando literatura diversa, especialmente dentro do ocultismo, né? E depois começou a surgir também muito material de evangelhos apócrifos, que são os evangelhos que não foram publicados no passado pela igreja, excluídos, exato, né? Totalmente desacreditados de propósito. Mas, enfim, Jesus Cristo, para mim, eu tenho clareza que ele é um grande sábio e um avatar. Avatar, para quem não sabe, é um enviado do plano espiritual. Avatar é um conceito da espiritualidade que fala sobre alguém que não precisaria reencarnar, mas reencarna para alavancar a evolução humana. Então, ele é um acelerador evolutivo, né? E Jesus era essênio. Então, assim, os essênios eram reencarnacionistas, né? Jesus vou tentar resumir algumas ideias só para todo mundo ter noção desse Jesus gnóstico. Jesus, ele era chamado de Maha Yogi. Maha quer dizer o maior dos yogis. Ele passou muito tempo no Tibete, no núcleo essênio que existia lá, e naquele 0 aos 30 anos que as religiões praticamente não falam nada, né? As religiões normalmente falam de uma passagem até 2 anos de idade, quando ele era perseguido por Herodes, e depois aos 12 anos no templo, conversando com os sábios, e depois nada mais. Aí só com 30 anos diante de João Batista no Rio Jordão. E essa faixa dos 12 aos 30, ele viajou muito com o pai dele, José, que era um construtor arquiteto. Ele não era um carpinteiro somente. A palavra do hebraico significa construtor arquiteto. E ele viajava muito construindo palácios, Jesus o acompanhou, e José colocava Jesus em escolas de mistérios, de ocultismo daquele tempo. Claro, mesmo tendo uma evolução muito grande, ele precisava resgatar a memória integral dele de outras vidas, do ser já perfeito que ele era, né? Então, é fascinante quando a gente compreende, Ricardo, Maurício, as parábolas, o Sermão da Montanha, no sentido original. Até o Pai Nosso, ele tem um significado oculto que é fascinante. E todo mundo deveria conhecer, porque realmente é encantador. Eu acho que mesmo quem tem uma visão religiosa, as pessoas não sabem que existe uma outra vertente, um outro olhar, né? Então eu tento, dentro do possível, num trabalho persistente, levar ao maior número de pessoas possível esse conhecimento. Muito bacana. Qual seria a mensagem do Pai Nosso aí, mais expandida? O Pai Nosso, Maurício, ele é uma evocação do eu superior. Então, existem 7 sentenças no Pai Nosso. Essas sentenças vão evocando a energia divina, vão trabalhando os chakras ao mesmo tempo, do coronário no alto da cabeça ao básico, que é o sexual. Mas, na verdade, essa questão dos chakras ela é paralela. A principal mensagem do Pai Nosso, ela não é... o grande diferencial da mensagem de Jesus, de um modo geral, é que a religião apresenta um olhar moral, moralista. E a visão moral do tipo... Nós somos pecadores. Isso não existe um pecador, isso é uma criação religiosa, né? Basicamente, eu vou tentar explicar para vocês o seguinte, que eu acho que é bem interessante para todo mundo. Eu entendo Deus, para mim é muito claro,
como os budistas entendem ou como o xamanismo entende. Para mim, Deus não é um ser superior, não existe isso. Deus é a totalidade do universo. Certo. Tem uma frase do hinduísmo que eu sempre reproduzo para explicar isso, que eu acho bem interessante. Eles dizem, não existe um Deus único superior. O que há não há nada fora de Deus. Então, assim, você entender que você é uma partícula de Deus, eu sou outra, não há nada fora de Deus. Eu acho muito mais coerente com o que a gente observa na natureza. Essa visão de um Deus superior e do ser humano pecador e inferior, essa separação do divino e do humano com a visão pecadora, prejudicou muito a humanidade. Então, a grande mensagem de Jesus Cristo é a junção do humano com o divino. As pessoas entenderem que elas são divinas. Isso muda tudo, porque tira o poder do monopólio das religiões, né? Esse ponto do eu superior que você comentou, tem até a famosa frase de Jesus do eu sou, né? Sim, como você muito bem pontuou sim. em alguns cortes aí Exato. pela internet. E eu sou católico, né? Eu era do grupo de jovens lá e tinha uma música famosa, né? Que a gente cantava que é Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Sim. Essa frase, eu gostaria muito que você pudesse explicar para o pessoal os dois pontos de vista que existem nessa frase. Tanto o ponto de vista de como se fosse Jesus pedindo para que as pessoas seguissem ele, porque ele era a verdade, Sim. ele era a vida, ou o outro ponto de vista, que seria, né? Ricardo, muda tudo, cara. Muda tudo. Por quê? Esses dois pontos de vista. Perfeito, perfeito. Por que muda tudo? E é bem importante o que você está acentuando. Porque quando se coloca no olhar católico, evangélico, que Jesus proferiu essas palavras em primeira pessoa, se autoproclamando Salvador, eu discordo totalmente dessa vertente. Porque Jesus ele veio ensinar a autossalvação. Eu falo que ele deixou para a humanidade um manual de autossalvação. Salvação do quê? Salvação da ilusão, da ignorância. Não uma salvação do inferno, nada disso, mas a salvação de uma condição de ilusão de que o ser humano, como eu disse, seria separado do divino. Então, na verdade, a frase eu sou é como um mantra que é reproduzido muito antes de Jesus, né? Existem registros do tempo egípcio até, é uma referência a uma evocação do eu divino. É uma forma de sincronização com o seu eu superior. O que é seu eu superior? Tua parte Deus, tua parte perfeita, tua centelha, que está desde o Big Bang, né? Existe como eu falei, não há nada fora de Deus. Então, na verdade, o eu sou, quando Jesus certamente proferiu essas palavras, é que houve distorções de tradução, mas ele deve ter dito algo como reproduzam isto, eu sou, ou seja, para todo mundo evocar, não para ele se colocar como Salvador, né? O eu sou é a conexão com o eu divino. Então isso muda o fato de que não existe salvação vinda de fora, não existe um ser que vá te salvar. Ou você busca isso dentro de você, e aliás é muito claro isso, quando a gente vê, por mais polêmico que seja, né? Você já puxou um assunto, vocês puxaram já um assunto de cara polêmico. Mas aqui, né, acho muito legal poder dar essa visão para as pessoas, né? Espiritualista, ocultista, né? Trazer à luz, né? O que antes só era presente no ocultismo. Mas a grande diferença é entender que se Jesus pudesse salvar alguém, 100% das pessoas no tempo dele teriam se tornado puras. Não existe, isso não aconteceu, porque existe livre-arbítrio. As pessoas vão construir a sua evolução, encarnação a encarnação, né, os seus processos kármicos, e aí sim, ele deixou um legado gigante em termos de valor para que as pessoas entendessem como superar as ilusões do ego. O ego é o eu inferior, tá? Ego ou eu inferior. Como é que você supera as ilusões do ego? E uma das primeiras coisas é você não se colocar como um pecador, entendeu? É o oposto disso. Então, o eu sou é uma evocação muito poderosa da essência divina. E quando você fecha os olhos e diz eu sou, né, cada um de nós, eu sou o caminho, eu sou a minha verdade, eu sou a vida. Eu compreendo que Deus está em mim.
Não, né? sensacional. E foi muito legal ver, quando a gente estava estudando, né, sobre o Marcelo, né, para trazer você aqui no Lean, receber você aqui no Lean, né, porque a vida inteira eu, católico, e a maioria esmagadora das pessoas, eu vou te dizer, vou ser bem sincero, Marcelo, eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto de vista dessa frase, eu sou. Pois é. Para mim era tipo assim, eu também não tinha. Era Jesus falando, eu sou. Exato. Vem até mim que eu vou te salvar, que é o Exato. que a maioria das pessoas falam, né? Então, mas o cristianismo, se me permite, né, a gente vamos lá. O cristianismo até o cristianismo primitivo, que foi até os anos primeiros 3 séculos, 300 e pouco, ele na verdade é totalmente reencarnacionista e ele fala sobre evolução íntima. Como eu disse, Jesus ele teve muita conexão com o Oriente. Ele traz muito da visão budista naquilo que ele ensina originalmente. Ou seja, é cada um que se ilumina. Não tem como a iluminação vir de fora. Então vem de dentro, né? Sempre vem de dentro, né? O problema é que a igreja foi construída nesse grande dogma. Então, negar esse dogma para eles é desconstruir o motivo da igreja existir. Não é? Mas Jesus Cristo nunca fundou uma igreja. Ele nunca, em nenhum momento, não há uma frase dele que fale sobre isso. Houve uma tentativa de induzir a ideia de que Pedro seria... primeira pedra. Realmente, ele falou para Pedro que Pedro era uma pedra fundamental do grupo. Mas ele nunca disse para Pedro que ele fundaria uma igreja, entendeu? Sim. E Jesus Cristo não era cristão, né? Também. Exato. Veio depois dele, né? Exato. Se for falar em religião, ele era judeu, entre aspas. Exato. Né? Mas nem isso ele era, porque ele respeitava o judaísmo, mas ele não professava o judaísmo. Os essênios, eles viviam até isolados da maior parte dos judeus. Eram judeus, eram muito pacíficos, eles eram muito dedicados à medicina daquela época, né? Chamados os grandes médicos daquele tempo. Maria era essênia, a mãe de Jesus. Então, Jesus ele teve um preparo muito grande em meio aos essênios, e os essênios faziam meditação em vários horários do dia, da noite, eram muito dedicados à meditação. Tanto que todo momento nos textos do Evangelho, quando se fala Jesus se retirou para orar, pode reescrever isso e colocar Jesus se retirou para meditar. Total. Isso muda tudo já. Porque ele não foi pedir ao Pai como se o Pai fosse uma relação humana. Ele foi meditar e se conectar ao divino, que é a totalidade do universo. Ele foi puxar força, puxar amparo, porque ele também tinha muitos seres do plano espiritual acompanhando ele, né? Inclusive, tem pessoas correntes que acreditam que Jesus vai voltar, né? Sim, Tem pessoas que acreditam nisso. Pensando nessa visão da salvação, certo? Exato. O que é bem incoerente, na verdade, porque se ele fosse o Salvador e tivesse vindo com essa função, ele não teria deixado o serviço mal feito para ter que voltar. Não é verdade? Então tem uma certa incoerência nessa... Tem uma incoerência grande. Tem uma incoerência grande nessa ideia, né? Sim. É que as pessoas são carentes, elas querem essa ideia de um Jesus que vem salvar um super-herói. Você sabe, aliás, né, uma coisa curiosa, você sabe que o super-homem, a figura do super-homem, do personagem Superman, foi construída em cima de Jesus? Caraca, não sabia. Mesmo? Foi construída em cima de Jesus. Eu não lembro o nome deles, mas foram 2 rapazes judeus que construíram o personagem do Superman. Você pode ver que é tudo muito parecido. O Superman vem de outro planeta para cá, é adotado por um casal. É mais ou menos a mesma ideia do Messias, né? Ele vem para a Terra de um outro mundo, é adotado por um casal, que seria Maria e José, tem superpoderes, mas por muito tempo ninguém vê os superpoderes dele, como não viram, teoricamente, Jesus até os 30 anos. Então, quando você vai ver o paralelo da história, né? A ideia foi sempre colocar... O que eu quero dizer com Ele isso? salva os outros, né? Exato, salva, né? A América. Exato. Salva especialmente a América ou o mundo. Mas, na verdade, a ideia interessante disso é que justamente Jesus é o grande arquétipo do super-herói. E quando você coloca que alguém é capaz de salvar você,
você se coloca impotente, incapaz. A única coisa que a igreja quer é que você se dedique aos rituais e às obrigações que eles estabelecem. Os dogmas. Os dogmas, então, para que você seja obediente. Então, transformar nós em rebanho, né? Exato, exato. Resumiu é mais bem. fácil de controlar, né? Resumiu muito bem, Maurício. É isso aí. E você fala bastante tem a visão gnóstica, né? Tem a outra visão, que é... A visão católica, a visão evangélica, a visão cristã moderna, digamos, né? Agnóstica, porque a igreja, lá no começo, quando a gente fala daqueles primeiros 300 anos, a igreja ela tinha uma versão gnóstica. Entenda a igreja como uma coisa bem grupos ali, não era uma religião. Não era unificado. Não era unificado, tá? Então havia um cristianismo, vamos chamar um cristianismo gnóstico original, que procurava reproduzir aquilo que Jesus ensinava. E havia a visão que começa a existir, na verdade, com Constantino. Constantino era um imperador romano, e quando o Império Romano começa a entrar em decadência, ele vê uma oportunidade. É pegar o cristianismo que eles perseguiram, né? Por muito tempo, quando o cristianismo era gnóstico, ele foi perseguido. Chegou no dado momento que Constantino falou: eu vou adotar o cristianismo como religião oficial. Por politicagem, né? Politicagem. Tanto que a Igreja Católica, de uma certa maneira, ela é o resultado do Império Romano, né? Tanto que não é à toa que ela é a Igreja Católica Apostólica Romana. Né? Muito bom. E esse termo oculto, né? Isso me incomoda. Porque oculto, quando você fala oculto parece aquele negócio meio que precisa ser desmistificado, manja? Sim. E como na história da humanidade, depois de Cristo, em 2024 anos, né? Só 300, só uma pequena parcela de anos vivenciou esse que, ao meu ver e ao seu, é o cristianismo. Sim. Correto, digamos assim, né? Que tem as análises mais fundamentadas, né? Vamos dizer correto. Exato. Esse termo oculto, para mim, parece um pouco injusto. Então, o oculto, ele é um termo que coube na Idade Média, porque esse grupo foi perseguido, matavam as pessoas, queimavam os livros. A ideia era exterminar essa versão original. Então, o ocultismo se tornou uma necessidade de proteção. Hoje, a ideia, por exemplo, no meu trabalho, a espiritualidade é totalmente aberta. Eu não vai acho... esconder, né? Não, de forma nenhuma. É que a gente fala do ocultismo como ele se estabeleceu até não muito tempo atrás por uma necessidade de proteger o conhecimento. Hoje, com conhecimento disseminado na internet, não dá mais para se conter nada, né? Então, não tem mais por que o ocultismo persistir. Eu concordo que não é um termo que tenha sentido daqui para frente, ao meu ver. Mas na Idade Média ele ocupou um papel de preservação, né, desse conhecimento original. Né? Bacana. E Marcelo, eu queria que você falasse algumas falas de Jesus Cristo ou passagens bíblicas que te marcaram, assim, que tem um ensinamento por trás que você poderia passar para a gente. Assim. Cara, tem bastante coisa, bastante coisa. É difícil escolher algumas. Mas eu posso citar algumas coisas. Por exemplo, eu vou citar uma que não é muito comum. Tem uma fala de Jesus que ele diz assim, né? Sobre o profeta nunca é aceito na sua terra natal. E essa fala de Jesus, muita gente não entende o simbolismo disso. O que quer dizer? O profeta é uma referência a qualquer um de nós que seja capaz de vislumbrar o nosso próprio futuro evolutivo. Nós podemos alcançar um grau evolutivo, claro, muito maior. Então, é tudo muito simbólico. O que ele quer dizer com isso? Quando você alcança um grau evolutivo maior, por exemplo, você começa a ser realmente rejeitado pelas pessoas que te conheciam no tempo que você, digamos, tinha uma visão restrita. Isso é muito comum. Eu costumo trazer essa frase para mostrar para as pessoas uma coisa que eu chamo de deserto pessoal, que é uma fase da vida que quando você começa a mudar, crescer, evoluir, muda teus valores, muda tuas amizades às vezes, muda tanta coisa na vida que você começa a perceber que você tem que reconstruir tudo e você se sente só. Esse deserto pessoal, Jesus falava sobre isso nessa frase. Ele dizia, olha,
A cidade natal tua significa as pessoas que te conheceram quando você não tinha ainda aberto os olhos. Mas é uma frase só que fala da introdução, do momento de introdução a uma vida espiritualizada, mais significativa, uma vida autoconsciente com a própria evolução, né? A gente pode pegar várias frases do Sermão da Montanha, que acho que o Sermão da Montanha é o texto principal, né? Principal, né? Tem uma frase até de Gandhi. Gandhi cita isso, ele fala: se todos os livros espirituais e religiosos do mundo se perdessem, mas o Sermão da Montanha fosse preservado, nada se teria perdido. Você pode dar uma explicação sobre ele? Claro, posso. Vamos pegar algumas bem-aventuranças, né? O que é uma bem-aventurança? Jesus fala aí sobre justamente como equilibrar o eu superior e o ego. Então, quando ele diz assim, ó, bem-aventurados os pobres pelo espírito, ele está falando de empobrecer o ego e trazer a riqueza do eu superior, ser preenchido pelo eu superior. Então, nunca ele falou contra dinheiro. Pelo contrário, José tinha muito recurso. José, como eu falei, era um engenheiro construtor. Maria, os pais de Maria, os avós maternos deram um grande dote, né, para o casamento de José e Maria. Nunca Jesus viveu na pobreza. Essa é uma ideia induzida pela religião para que as pessoas entendessem o dinheiro como pecaminoso e se desfizessem dele em favor da própria igreja, né? Mas quando ele fala, então, bem-aventurados os pobres pelo espírito, a distorsão, qual é? A religião coloca, abra mão do dinheiro. Não é nada disso. O sentido original, que era oculto no passado, é justamente empobreça o ego para que ele se enriqueça pelo eu superior, pelo lado divino. Manifeste o divino, não aparte o ego do eu. Tem que coligar os dois lados. Aí ele diz uma outra frase, bem-aventurados, só para ter um parâmetro de distorção, tá? Que acho que é isso que vocês estão me perguntando, exato, acredito. Exato. Por exemplo, bem-aventurados os tristes, porque serão consolados. É uma frase estranha se você levar isso literalmente. Óbvio que ele não está falando para as pessoas serem tristes como a igreja nutriu por muitos séculos. A ideia de que a tristeza seria uma forma mais compenetrada ou respeitosa, né? Então você vê que por séculos as pessoas não podiam celebrar, serem felizes, porque tudo dava uma conotação de uma busca do prazer, e o prazer era visto como pecado. Luxúria, né? Exato, né? Você vê que todos os pecados capitais, Maurício, todos eles tiram do ser humano a liberdade, o poder, o prazer, a liberdade. Então, assim, sexo é luxúria, então é pecado, não pode. Dinheiro é ganância. Poder, se você quer ter sucesso, é soberba. Então você vê que tudo é classificado como pecaminoso. Mas voltando à frase do sermão, bem-aventurados os tristes porque serão consolados. Jesus está falando aí também do momento em que você abre mão das máscaras do ego e você passa por um processo de esvaziamento. A tristeza não é um sentimento ruim. A tristeza é um sentimento de libertação e esvaziamento para você poder se preencher pelo novo. Então, por exemplo, ele nunca nutriu a ideia da tristeza como um padrão para a vida, não é isso. O que ele dizia era sobre a tristeza enquanto um preparo, digamos, para que você recebesse um novo ciclo evolutivo na tua vida. Claro que eu estou tentando traduzir para vocês frases soltas, né? Tem todo o contexto e isso aqui demanda um pouco mais de tempo para poder pontuar mais detalhes, né? Mas todas as frases foram distorcidas. O Pai Nosso foi distorcido. Tudo que está ali é o que eu falo. Eles levam para um lado moral. E moral, as outras religiões já faziam isso. O judaísmo, do qual Jesus pertencia na sua origem, já falava de moralismo, de conduta moral, do tipo não roube, não mate. Isso vem de Moisés, né? Jesus não precisaria voltar para reproduzir mais do mesmo, né? Eu gostei muito quando você falou da tristeza, porque hoje, né, na sociedade atual, todo mundo foge da tristeza. E Jesus, pelo que você está falando, enxergava a tristeza de outra maneira. Se você pudesse aprofundar mais nessa questão da tristeza... Posso sim. Existe um conceito, Maurício, que é chamado a noite escura da alma.
que é o momento quando você desperta para uma vida espiritualizada, consciente, nova, inevitavelmente você entra numa fase, um ciclo, não é para sempre, tá? Mas você entra num ciclo de quebra de vida, vamos ser práticos, vida profissional, vida familiar, tudo muda. Acho que vocês já passaram por isso. Passamos. Quando você percebe o que você ama, por exemplo, acho que quando vocês projetaram aqui o podcast, por exemplo, e enfrentando todas as dificuldades, quando você vê que você ama isso, você quer comunicar, além das profissões que vocês já tinham e ainda têm, vocês queriam ser comunicadores. E aí isso gera um amor a esse ideal e eu digo até um amparo espiritual que está com vocês. Que vocês podiam ter uma consciência maior ou não disso, mas o amparo estava ajudando vocês. Isso tudo gera uma quebra de elos do passado e muitas vezes dá dúvida. E é difícil. Você passa um ciclo da tua vida nesse deserto pessoal ou noite escura da alma, onde a tristeza está presente. Mas essa tristeza, ela é uma limpeza emocional. Por exemplo, eu sou terapeuta também. Eu posso explicar psicologicamente para ficar mais fácil. A tristeza pura é um luto. E o luto tem um papel de preparo para uma nova vida. Tanto que na própria psicologia, você nunca... A pior coisa que tem é a morte de alguém, às vezes perda de um trabalho, seja o que for, um relacionamento amoroso que acaba, o luto tem que ser vivido. Se você não vive o luto, vira neurose. Então, por exemplo, a tristeza é o luto necessário para você ter consciência de quem você é de verdade. Talvez você tenha vivido muitos anos na sua vida por máscaras, entende? Por condicionamentos, talvez por causa da educação, de traumas, de N coisas. Então, a tristeza ela é compreendida muito por esse termo muito estudado na espiritualidade, chamada noite escura da alma. Mas é temporário. Se você mergulha nisso e fica nisso, virou depressão. Já não é tristeza. A tristeza, ela acaba. E você entra num novo ciclo feliz, de alegria, de autorrealização. Então, a ideia é você... Passa. Ela passa. Ela tem um papel momentâneo, temporário. Né? Posso dizer que a tristeza ela é um antídoto para o ego em determinado ponto? Se não chegar na depressão? Interessante, pode ser colocado assim, porque você se dá conta... Que cai as máscaras e tal. Exato. O ego, Maurício, ele tem uma coisa que é a grande ilusão do ego. Ele acha que ele tem que ter importância. E aí você neutraliza o valor da vida, que é a essência divina, em função dessa importância. Por causa dessa importância, as pessoas se tornam competitivas, invejosas, ciumentas, angustiadas, ansiosas. A ansiedade, por exemplo, é o medo do julgamento. E isso vem por quê? Porque o ego... Ele busca importância. É o medo da exclusão, é o medo da rejeição, é o medo da marginalização. Então, na verdade, quando você entende a tua essência divina e abraça isso, você se torna livre. Ninguém te controla mais, entende? Então, seja por um viés psicológico ou por um viés espiritual, como Jesus Cristo... Aliás, o trabalho dele é altamente psicológico também, na verdade, né? Eu tenho até cursos sobre o tema e tal, porque realmente é de uma riqueza cada detalhe, mas tudo é interpretativo, porque, por exemplo, as parábolas são todas simbólicas, então demandam um estudo, cada uma delas, para entender. Sermões, eles são simbólicos, mas... não tanto, né? Tem algumas frases que são mais objetivas, assim. Mas tem que ir para a época, para o contexto do cristianismo essênio. Senão você não entende o que ele diz, né? Fora as traduções, né? Pega as traduções. Quantas vezes já não foi traduzido de uma língua para outra? Exato. Qual foi o grau de subjetividade daquela pessoa que traduziu, né? Ela estava sendo parcial ou imparcial? Exato. Eu até ia falar, não é nem subjetividade, é manipulação mesmo. Porque, de fato, existe até um texto do Evangelho que tem uma anotação de um tradutor. Isso é coisa da Idade Média, tá? Se quiser, depois, uma hora eu passo para você. Eu não tenho esse material aqui agora. Sim.
mas tem um tradutor fazendo um comentário para o outro dizendo assim, olha, você está sendo desonesto, você está mudando o sentido do texto. Caramba. Pelos estudos que já foram feitos, já identificaram 4.000 distorções nas traduções propositais. Então, o evangelho que chega hoje aí para as pessoas, que popularizou, ele não é o sentido original das coisas. E mesmo assim, né, se você vai ler o evangelho na Bíblia ali, na verdade, quem passa o evangelho para quem está ali no culto, digamos assim, ou na missa, né, para quem é católico, é o padre. Então, a interpretação daquele evangelho, ela também tem uma tradução nova, entendeu? Então, poucas pessoas realmente param o tempo para ler a Bíblia. Sim, eu fui católico a vida inteira não tinha prática, porque é uma linguagem difícil, né? Agora, exige dedicação, né? Quem traduz essa mensagem da leitura para verbalizar é o padre, né? No momento da missa ali. Como ele faz aquilo, entendeu? Sim, então... o problema todo aí é que ele parte, independente das interpretações individuais e tal, mas o problema é partir do paradigma de que Jesus é o Salvador. Isso muda o centro, tudo. É o centro. É o centro. Concordo em gênero. Entendeu? Quer dizer, independente, claro, de que eles vão ter discordâncias de interpretação, mas dentro desse paradigma. Macro, né? Macro, A hora que você muda essa chave e entende que Jesus... Quem é Jesus? É um cara como eu, como você, que reencarnou inúmeras vezes, só que ele é um irmão mais velho. Ele evoluiu e alcançou a iluminação como Buda. Então, na verdade, nós também podemos chegar lá, né? Nós vamos chegar lá. Exato. Nós somos, eu falo que somos Cristos em potencial, porque Cristo é uma palavra usada para um grau de evolução.